Arrocha, arrocha, arrocha. Pode. Pode. Então, pronto, vamos arrochar aqui, galera. Olha só. Para você, tá? 3 etapas, você estudante, independentemente da etapa que você esteja, essa noção aqui geral é importante você ter, tá? Claro que para um aluno da terceira etapa é muito mais importante você ter essa noção da história, da linha cronológica das artes cênicas e, claro, especialmente do teatro. Por que eu falo de artes cênicas? Voltando, tá? A gente já falou isso em outra live, mas vou retomar para você. Artes cênicas é um conceito muito mais amplo e vai incluir dentro dele, então, o teatro, o circo, a dança, a performance, o audiovisual, tá? Que vocês conhecem de forma mais comum como cinema. Então, todas essas linguagens vão estar aí dentro. Por que para a terceira etapa, de repente, é um pouquinho mais importante? Porque aqui na terceira etapa a gente vai ter nas cênicas, aí, claro que nas outras você eventualmente vai ter também, mas na terceira etapa você tem mais dessas outras linguagens aparecendo aí nas obras do passo, tá? Então, tome cuidado, vai ser importante, tranquilo? Então, vamos pensar aí essa linha cronológica da história do teatro, perfeito? Galera aí da primeira etapa. Só um outro detalhe, tá? Se você, no futuro, for fazer aí a prova da UNB, que é uma prova que é muito semelhante às provas do PAS, aquele vestibular que aconteceria em junho, né, que devido aí à situação, condição que estamos passando, não acontecerá aí no segundo semestre. Se você for fazer o vestibular da UNB, tudo isso aqui também é importante e factível de cair, tranquilo? Factível de cair. Então, importante para você. Então, tô te dando hoje um combo. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e o UNB. Fica a dica, fica aí com a gente, Chamos Me. Então, vamos lá, galera. A história, você sabe que a história da arte, ela vai acompanhar bonitinho a evolução da história mesmo, da história, certo? Então, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. A gente tem aí algumas diferenças nas artes cênicas em relação ao período, principalmente ali quando a gente fala da Idade Moderna, que vai acabar um pouco depois. Então, o que é importante você lembrar quando a gente fala da linha cronológica da história do teatro? O que é importante você lembrar? Pessoal, o teatro, em relação às outras áreas de conhecimento, às outras linguagens artísticas, e principalmente a literatura, que por muito tempo foi uma referência, foi um guia para a gente, nós, em relação a essas outras áreas, nós somos um pouco atrasados mesmo. Tá? Então, enquanto a coisa já aconteceu na literatura, nas artes visuais, muitas vezes na música também, nas cênicas a coisa ainda está se esboçando. Tá? Isso fica muito claro, inclusive ali na parte do Renascimento, na parte aqui do teatro contemporâneo. Perfeito? Então, vamos lá, galera. Antiguidade clássica, você da primeira etapa, tá? Esteja atento aí, é importante, tranquilo? Antiguidade clássica. Historicamente falando, a gente denomina a antiguidade clássica, delimita a antiguidade clássica, lá do século 8 a.C. até o século 6 depois de Cristo, tranquilo? Só que lá nas cênicas, a gente vai identificar as manifestações artísticas acontecendo mais ou menos ali do século 6 a.C. até o século 3 depois de Cristo. Meu cremoso, minha cremosa, jovem, não se preocupe. Esse quadro aqui, depois a gente disponibiliza para você, tá? Essa linha bonitinha aqui, a gente vai disponibilizar para você, tranquilo? Massa, galera. Então, vamos lá. Antiguidade clássica, Grécia e Roma, século 6 a.C. até o século 3 depois de Cristo. Tranquilo? O que é importante você saber da antiguidade clássica, meu jovem? Para as 3 etapas, tá? Especialmente para a primeira, mas é importante você ter essa noção geral. A gente está falando do primeiro momento em que o teatro vai começar a se estabelecer. São as primeiras, isso aqui na parte do teatro ocidental, tá? Como o oriental não cai, no quase a gente ignora, né? Infelizmente, mas a gente ignora. Na parte do teatro ocidental, então, o que a gente percebe é que a Grécia deu o pontapé inicial e Roma, a estrutura do teatro romano, deu sequência aí a essas bases. Tranquilo? Professora, eu posso te perguntar, então, o que é importante a gente lembrar desse período? Claro que pode, meu jovem. Pergunte.
Professora, o que é importante, então, desse período? Aqui, ó, acompanha comigo. Você deve lembrar que o mais importante desse período foi o gênero trágico, tá? A tragédia se estabeleceu aqui de uma forma muito clara, muito definida. Por quê? A tragédia, ó, o nome já diz, né? A tragédia é uma tragédia. A tragédia é pesada, ela vai trazer ensinamentos, né? Ela vai trazer aí lições. E para aquela sociedade, para a formação ali da democracia, né, ateniense, era importante gerar um impacto na sociedade. Perfeito? Então a tragédia aqui vai vir com muita força. E a gente costuma dizer que a tragédia é algo irremediável. Tu não tem qualquer coisa, a única coisa na vida que você não resolve, a morte. E numa peça trágica, professora, sempre vai ter morte? Sempre. Sempre vai ter morte? Sempre vai ter morte. Na sua obra ali do Paz, da primeira etapa, chamada de Ifigênia em Aulis, você encontra uma tragédia. Ela é uma tragédia. Professora, qual é a característica aí dessa tragédia? Pessoal, a morte como solução dos conflitos. Tranquilo? A morte é a única forma de você resolver os conflitos. Perfeito? Então, o gênero trágico aqui é importante. Professora, tem alguma outra coisa que a gente precisa saber? Tem. E você, da segunda etapa e da terceira, também tem que lembrar de uma característica que vem daqui, tá? Tá? Guarda aí, ó. Guarda aí. As famosas bases ou unidades aristotélicas. Beleza? Isso aqui, meus jovens, se organizou como aí a referência, o padrão, a estrutura básica, fundamental dessa galera aí que escrevia texto a partir do século IV a.C. Aí você pode dizer, professora, mas o Aristóteles só colocou isso na poética lá no século III. Sim, mas a galera de alguma forma seguia um padrão que depois o Aristóteles vai lá e vai consolidar esse padrão. Perfeito? Guarda, bases unidades aristotélicas. Professor, o que são essas bases? São as regras que o Aristóteles teorizou para a dramaturgia. Beleza? Que regras são essas? As regras de ação, tempo e espaço. Beleza? Ação, tempo e espaço. Ação, tempo e espaço. Tranquilo? 3 regrinhas aí. Essas regras, pessoal, elas se tornam tanto padrão, um padrão uma referência tão forte, que passando a antiguidade clássica, ou a galera vai seguir essas unidades, ou a galera vai romper essas unidades. Perfeito? Então, toma bastante cuidado com isso aí. Inclusive, nós já tivemos aí questões e itens na prova do PAS que falavam justamente que uma obra ou outra seguia as unidades aristotélicas, ou rompia as unidades aristotélicas, tá? Toma cuidado aí, para as 3 etapas é importante. Além da tragédia, usaremos religião para justificar a morte ou o fim trágico? Sim, perfeito. Excelente. Outra característica importante aí, meu jovem, você me lembrou. Religião que é baseada na mitologia. Importante, professora? Muito importante, tá? Sempre esse personagem que vai sofrer, né, um caminho de batalhas, de lutas, um caminho, né, pesado, trágico, né? Esse personagem que vai sofrer para servir de exemplo para os outros, ele é escolhido pelos deuses, tranquilo? Ele é um herói trágico porque ele é escolhido pelos deuses. E é um herói que vai ser, de alguma forma, a solução para aquele problema que é apresentado. Aí você tem algumas funções, né, dali do teatro grego. Entre essas funções, você tem a transmissão da lei divina, aqui, ó, importante. Você tem a discussão dos problemas da polis, tranquilo? E você tem aí, então, a formação moral do indivíduo, tranquilo? Todos esses fatores estão relacionados também ali na tragédia grega, tranquilo? Pessoal, devo lembrar, de novo, tá? De novo. Olha essa live, vá até o YouTube, que ela daqui a pouquinho vai acabar no Instagram, tá? Acompanha a gente. Quem quer paz, canal no YouTube, já se inscreve. Lá já tem alguns vídeos abertos, algumas dicas, perfeito?
acompanha, o link tá na bio, vai lá que daqui a pouco essa live acaba no Instagram, beleza? Tem mais alguma pergunta aí, jovens? Não, tá de boa? Vamos lá. Galera, então, visto aí a parte da antiguidade clássica, você tem que lembrar que a tragédia se consolidou nesse período. Tranquilo? É realmente o gênero que vai servir de referência aí para os outros períodos. E olha só, na Roma, professora, Roma antiga, também tinha tragédia? Tinha. Também tinha comédia? Tinha também. Só que com outro uso. Você deve lembrar aí, por exemplo, da política de pão e circo romana. Tranquilo? Você deve lembrar aí da política de pão e circo romana. O teatro foi utilizado com essa proposta, certo? Então, de alguma forma, você tem que lembrar que aqui a gente tem uma primeira base, uma primeira estrutura que vai referenciar aquilo que é feito posteriormente. Tranquilo? É a primeira forma de teatro ocidental. Galera, mais uma observação. De novo, tá? Vai lá no YouTube, joga lá, quem quer paz. Se inscreve no nosso canal e continue a acompanhar essa live por lá. Quem vai ter semana que vem? Semana que vem, gente, ó. Vou até rufar com um tambor imaginário aqui, ó. Música. Aula de música. Ó, olha, ó, com a diva. Maravilhosa. Diva de Brasília. Larissa Vitorino. E quem mais? Com a professora Gelli, do canal Movo Educacional, tá? Já acompanha lá. Estou me sentindo muito blogueirinha, gente. Já acompanha lá, já segue a gente lá no YouTube, não é seguir que chama, né? Se inscreva no YouTube e acompanhe essa live por lá. Pode encerrar aqui? Pode encerrar, a gente vai pro YouTube e acompanha a gente lá. Beleza? Galera, Não, YouTube. Não, vai ser não. Aqui. Beleza? Acompanha a gente ali pelo YouTube. Tamo no YouTube. Tem 3 seres humanos aqui, tem 3 seres humanos aqui, tem 3 seres humanos aqui. Parece, aparentemente temos 3. Genial. Já tínhamos 13, ele já deve ter. Eu fiquei escrevendo o tempo inteiro. Genial. Massa. Temos 3 pessoas, vamos continuar aqui então. Pessoal, então vamos lá. Antiguidade, encerramos aí a parte então que seria correspondente ao conteúdo do País 1, tá? Professora, mas tem uma segunda obra aí do País 1 que você não falou, Advogada, Comédia Contemporânea. Aí, ó, é no final dessa linha. Lá no finalzinho, tá? Quando a gente acabar ali, dando tempo a gente faz esse comentário. Tranquilo? É a obra que é a mais recente, a que está mais próxima da gente. Ela é contemporânea a você, inclusive. Perfeito? Então, galera, olha só. Entramos aqui na parte, então, de renascimento. Muito importante, galera da segunda etapa. Muito importante, tá? Muito importante. Parte de renascimento. Entrou o renascimento, a gente tem uma transformação, olha, factível na arte teatral. Tá? Desde a sua essência. Por quê? Porque o pensamento muda. Aí você deve ter observado que nessa linhazinha cronológica aqui, nessa linha do tempo, eu coloquei a parte de teatro medieval. Teatro medieval não costuma cair, tá? Você tem um comentáriozinho apenas sobre espaço cênico lá na sua matriz. Você quer saber que comentário é esse? Você quer saber como é que pode cair? Vai lá no Quem Quer Paz, tá? quemquerpaz.com, acompanha lá, acompanha as nossas postagens, que essas dicas estarão lá para você. E se você quiser saber mais, claro, no conteúdo exclusivo você tem a análise completa. Galera, vamos lá. Na parte de renascimento, então, você tem comédia dell'arte, elisabetano, classicismo, neoclassicismo, romantismo e realismo. Tu tem um bloco grande aí de movimentos. E aí, o que você vai perceber? Que a partir do renascimento, todos esses movimentos, eles vão acontecer de uma forma mais rápida, mais acelerada mesmo, a transmissão da informação acontece realmente de forma muito mais veloz. E mais ainda quando a gente entra na parte de contemporânea, a partir do século XX, beleza? Então a coisa vai se acelerando mesmo, tranquilo? Então, mas, pulando a parte medieval, a gente tem esse novo pensamento, que é o pensamento antropocêntrico. Então a galera começa a pensar que as coisas elas não acontecem mais por uma explicação divina, tá? Elas não acontecem, os fenômenos da natureza, a própria produção artística, ela não está voltada somente a uma devoção a algo que é superior, tá? E isso significa que na arte teatral, na arte como um todo, mas vamos falar aqui das cênicas, na arte teatral, os caras vão começar a pensar de forma mais técnica
tá? Eles vão começar a pensar uma dramaturgia que fuja um pouco dessa proposta da formação moral do indivíduo e do aspecto religioso. É uma transformação tão grande que acontece aqui que a galera meio que abandona mesmo essa iniciativa voltada sempre a um caráter estritamente religioso. Professor, isso significa que nunca mais a religião vai aparecer junto com a arte? Não, vai aparecer, mas de uma forma bem minimizada se a gente for comparar com a antiguidade clássica e com o período medieval. Tranquilo? Uma outra observação, tá? Esses movimentos que eu coloquei embaixo aqui dessa nossa linha do tempo são movimentos que não caem, mas que você costuma estudar na escola, tá? Às vezes até, inclusive, nas outras áreas de conhecimento, nas outras linguagens. Tranquilo? Nas cênicas não cai. Eu só pontuei aqui para você entender qual que é a sequência. E até porque os movimentos, eles não surgem do nada. Boa parte deles funciona como um rompimento à estrutura anterior. Perfeito? Pessoal aí da segunda etapa, tá? Você da segunda etapa, anota aí, importante. Galera, olha só. Comédia dell'arte tá na sua matriz. Teatro elisabetano tá demais na sua matriz. Esse movimento aqui, ele está relacionado a uma das suas obras que é chamada de Medida por Medida. De um maravilhoso dramaturgo, divo, maravilhoso. Um cara muito massa, chamado de William Shakespeare. Beleza? William Shakespeare. Deixa eu ver se tem pergunta. A live fica disponível para ver depois? Vai ficar disponível, tranquilo? No canal do YouTube, já se inscreve, acompanha, ela vai ficar disponível e a fotinha ali do quadro também vai subir. Vai pela nossa plataforma, quem quer passo. Ah, sim, jovem. Quemquerpasso.com, vai estar lá, beleza? Quemquerpasso.com, já entra no site, já se inscreve lá, tranquilo? A matriz desse ano já está disponível. Minha jovem, vamos lá, a matriz da terceira etapa não saiu ainda, tranquilo? Matriz da segunda etapa e matriz da primeira, você pode tomar como referência dos anos anteriores, porque ela vai se repetir. Por quê? Porque as obras não mudarão, tranquilo? Então, como não existe uma reformulação aí das obras do PAS, a matriz é exatamente a mesma, certinho? O aulão vai ficar disponível na nossa plataforma, ó, já tá lá o site, já acompanha lá, já entra, já loga, é claro, quando acabar a nossa live aqui no YouTube. Perfeito? Galera da segunda etapa, toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado aqui com a parte de teatro elisabetano. Ele é um movimento queridinho, ele já caiu outros anos aí, 2013 para trás, que eles também colocaram no passado uma obra do Shakespeare. Eles gostam muito do Shakespeare na segunda etapa, certinho? Então, toma cuidado, porque a probabilidade de cair é muito grande. Professora, e a análise do medida por medida? Quemquerpasso.com. Vai lá, logo mais, o seu conteúdo exclusivo com a análise completa vai sair. Tranquilão? Suavão? Genial. Pessoal, tudo isso aqui influência do Renascimento. Tranquilo? Tudo isso aqui. Todos esses movimentos, de alguma forma, sofreram influência do Renascimento. Uns em uma medida, outros um pouco mais, mas todos eles sofreram influência do Renascimento. Certinho? Aí eu gostaria que você, segunda etapa, destacasse esse aqui, Comédia dell'arte, e esse aqui, ó, aqui na pontinha. Talvez vocês não estejam conseguindo ler, mas realismo, tá? Realismo é importante. Professor, e esses outros aqui? Olha o nome deles. Classicismo, neoclassicismo. Olha o que eles vão retomar. Olha as bases e unidades aristotélicas. Vai voltar, tá? Elas vão voltar. Aqui no classicismo, aqui no neoclassicismo. É importante, professor, eu compreender? É importante você compreender para ver, para, claro, fazer uma comparação e entender por que a gente tem, no realismo, uma abordagem tão clara e fidedigna e verossímil da realidade. Tranquilo? O romantismo, que você com certeza já ouviu falar, já estudou em algum momento da vida, se não estudou, vai estudar em literatura principalmente, ele é um rompimento com esse padrão clássico. Olha só, vou jogar aqui uma pergunta para você, e você vai ficar aí com a reflexão. Se você quiser saber a resposta, ele vai aparecer lá no nosso conteúdo exclusivo no Quem Quer Paz, beleza? Galera, é muito comum você confundir aquilo que é clássico e erudito. Isso sim, várias áreas de conhecimento, tá? Aqui nas cênicas também, essa confusão é muito comum, é muito frequente. Professora,
Qual que é a diferença? Galera, ó, só vou te dar uma pinceladinha, tá? Completinho tá lá no nosso material. Galera, clássico vem daqui, ó. Antiguidade clássica, classicismo e neoclassicismo. Se tem uma regra, se segue a regra das 3 unidades, se declaradamente uma obra clássica no teatro segue a regra das 3 unidades, tá aqui, é uma obra clássica. Aí eu vou te dar mais uma dica, tá? Isso aqui é realmente bônus do bônus do bônus do bônus, porque, ó, coraçãozinho, galera, você pode ouvir falar, olha, Shakespeare é um clássico. Opa, cuidado. Shakespeare é um clássico porque ele foi revisitado em muitos momentos, muitos dramaturgos se inspiraram na dramaturgia dele, a galera lá no romantismo volta a beber nessa fonte, mas, gente, Shakespeare, em suas estruturas dramatúrgicas fundamentais, ele não é clássico. Ele não é clássico. Ele é um clássico no senso comum. Ele é um clássico porque ele é uma referência. Mas ele é um dos caras que mais vai negar a regra das 3 unidades. Ele vai romper a regra das 3 unidades. Tranquilo? Muito importante. Tome muito cuidado. Olha a Ana Lu chegando aí, Ana Lu, gente. Ana Lu tá aí. Ana Lu tá aí. Ana Lu de literatura, nossa diva da literatura. Beleza? Tem material de literatura da diva Ana Lu lá no Quem Quer Que Faça também. Beleza? Galera, bem, dito tudo isso aqui, né? Classicismo, neoclassicismo, romantismo, que você vai ver na literatura com muita força. Chegamos, então, ao movimento realista. Você da segunda etapa é importante, tá? Daqui, nós temos uma análise massa, genial, maravilhosa, profunda, complexa ali da obra O Inimigo do Povo, de um cara chamado de Henrik Ibsen. O Inimigo do Povo. O Inimigo do Povo, do Henrik Ibsen. Beleza? Você da terceira etapa que tá aí, tá? Cuidado. Cuidado, que isso aqui, esse movimento chamado de realismo, é a referência que vai fazer com que os próximos artistas cênicos do século XX entendessem que a arte precisava mudar, que o teatro precisava mudar. A galera fez tanto, produziu tanto dentro dessa estética que chegou um momento que exauriu. E se você pensar e avaliar tudo isso aqui, é exatamente isso. Tu tem um movimento que vai se estruturando, ele chega no ápice, e aí ele entra em declínio e vai ser substituído por um outro. Tranquilo? Muito importante pensar aí nessa característica. Beleza? Nesse fluxo da história do teatro. Tranquilo? Da história da arte. Massa. Ali no realismo, então, você tem uma proposta muito voltada à representação fiel da realidade. Beleza? No cenário, no figurino, na maquiagem. Aqui, ó, a iluminação é feita em energia elétrica. Então, vai ser, assim, fantástico os efeitos que vão começar. Fantásticos os efeitos que começarão a ser criados a partir da energia elétrica, beleza? A partir da energia elétrica, uma característica bem importante aí, tranquilo? Bem importante. E o realismo, claro, vai estabelecer um padrão que a galera vai negar de forma muito forte nos séculos seguintes, porque os caras se dedicaram tanto a reproduzir a realidade, mas, cara, a realidade já estava posta. Então, para que eu vou reproduzir tanto essa realidade de uma forma tão, né, maçante, tão fiel, se a realidade já está aí? E mais, a fotografia e o cinema também já existiam. Então, para que, se tecnicamente essas outras linguagens executam o sentido de realidade com muito mais qualidade técnica, certo? Então, não faz sentido continuar a se apegar a essa reprodução, tranquilo? Toma muito cuidado com os elementos cênicos aqui, e aí a ênfase, óbvio, tá? Óbvio, a ênfase sempre na dramaturgia, tá? Sempre na dramaturgia. Por quê? São textos dramatúrgicos que você está analisando, desde a primeira etapa até a terceira. São textos dramatúrgicos que eles escolhem para você analisar o período pelo olhar desse texto, tranquilo? Professora, mas assim, a dramaturgia realista tem algo especial? Tem. A dramaturgia realista é uma das mais descritivistas, uma das mais detalhistas
e uma das que vão gerar um trabalho muito massa de interpretação para o ator. O ator ali começa a ter condições de avaliar física e psicologicamente o personagem. Por quê? Porque o dramaturgo coloca no texto. Ele quer que o ator, sei lá, na cena tal, fique raivoso. Ele vai ficar raivoso. E assim sucessivamente. Aí ele quer que na cena tal, o personagem coma um biscoito de baunilha. Não é um biscoito de chocolate. Não é um biscoito de avelã. Não é um biscoito de Nutella. É um biscoito de baunilha. Cara, imagina para o ator o quanto é difícil ele já decorar as falas dele no texto e decorar todos, claro, de forma orgânica, esses subtextos que vão aparecer. O que são subtextos? Isso aqui não vai aparecer para o público, ele não vai falar, estou comendo biscoito. Ó, gente, é de baunilha. Como é que o público vai adivinhar? Ele vai talvez sentir o cheiro da baunilha. Ou talvez ele vai comer assim de uma forma tão prazerosa, intensa, que o público vai entender que aquele biscoito tem algo especial. No caso, a baunilha. Beleza? Então, a dramaturgia, ela dá todos os recursos, os artifícios para que o ator possa trabalhar, certo? E nesse momento, anote aí, tá? Você da segunda etapa. Nesse momento, a gente tem uma ênfase e uma relação harmônica aí entre a dramaturgia e o trabalho do ator, que também é um trabalho físico. Rita, eu posso fazer uma participação aqui, né? Falando sobre a baunilha? Baunilha. Gente, quando eu era criança, uma história, tá? Quando eu era criança, o meu biscoito preferido era de baunilha. Só que era um biscoito muito difícil de ser encontrado. Eu não sei até hoje como é que foi, acho que saiu de linha, eu não sei. Eu sei que eu gostava daquilo e que eu não achava fácil. Aí eu arrumei uma técnica. Qual era a minha técnica? Eu pegava o biscoito de chocolate, lá em Minas nós falamos bolacha, mas pegava a bolacha, aí eu mastigava, aí eu ficava com aquele na boca muito tempo. Eu começava a sentir o gosto da baunilha, mastigando biscoito de chocolate. Você trabalha de atriz, Valeu. Olha só o nível. Gente, isso aí, ó, Stanislavski na veia ali, ó. Stanislavski, assim, entendeu a personagem do biscoito de baunilha. Só porque tu marcou. Mas olha só o preciosismo. Gente, baunilha. Baunilha é marcante não só para os atores ali, ó. A Larissa foi marcante também. Galera, muito importante, tá? Muito importante. Esse trabalho físico do ator é o que vai se destacar no movimento realista, porque não é um trabalho só, eu vou, ó, que nem a Larissa, né? Eu vou aqui comer esse biscoito de baunilha. Baunilha não rolou toda uma sensação, né? Baunilha, ela transformou não água em vinho, mas chocolate em baunilha. Genial! Beleza? Então, esse trabalho físico do ator é importantíssimo. No realismo, tem críticas aos seres humanos? Tem. Tem crítica à burguesia. Sabe quando você chama... Eventualmente, tá? Não sei, é um exemplo, tá? Não sei. Você chama alguém assim, burguês safado. É o movimento que justamente levava ao palco essa ideia de burguês safado. Porque, de alguma forma, de várias formas, na verdade, essa classe social foi responsável por uma série de mazelas, de problemas, né, nas relações trabalhistas, nas relações de gênero, beleza? Galera, olha só, o PAS adora estabelecer essa discussão sobre os papéis de gênero, beleza? Toma cuidado. Na primeira etapa tem. Na segunda etapa tem. Puxado. Então, essas relações de gênero vão aparecer. Rola crítica? Rola crítica. Tranquilo? No realismo, no teatro, é o primeiro movimento, então, que a gente vai ver, que é feita uma crítica mais explícita a essa classe social que é a burguesia. E essa burguesia, ó, que começou a aparecer no teatro, lá no neoclassicismo. Olha só, as coisas não surgindo do nada, não. Para eu conseguir chegar aqui e compreender essa crítica à classe burguesa, ela começou a se estabelecer lá no século XVIII. Isso aqui é só um detalhe, tá? Que é importante para você. A Idade Moderna termina com a Revolução Francesa de 1789. Tranquilo? Só que o teatro moderno vai acabar aqui. A gente considera que o último movimento do teatro moderno é o teatro realista. Certinho?
Isso significa dizer que essas características, o que foi pensado na modernidade, vai chegar até o final do século XIX no teatro, até o início do século XX, beleza? Só que a Revolução Francesa, né, que toda essa briga, essa luta de classes que culmina com a Revolução Francesa, vai levar ao palco esses desejos dessa classe de ascensão, de ter dinheiro, de se estabelecer socialmente, e, importante, de consumir arte. Olha só o teatro lutando por isso. Tranquilo? Então, assim, é muito importante você avaliar que a arte ela não está aí por si só. Ela esteve diretamente conectada às discussões, às problemáticas de seus respectivos períodos. Aqui no neoclassicismo, como um movimento que vai levar ao palco esses ideais que a burguesia tanto valorizava, trabalho, dinheiro, família, sucesso, ascensão, grana, dinheiro, tô rica! E aqui, ator, esse rica! E aqui no realismo a galera vai começar, não, tá, isso tem alguma coisa errada, porque rola realmente uma inversão. Antigamente, quem realmente dominava a aristocracia, agora a burguesia vem com muita força. Tranquilo? Cuidado aí, tá? Cuidado. Maravilha. Você da terceira etapa, preste muita atenção. De novo, o movimento realista é tudo que a galera não queria. Então, quando você for estudar vanguardas, por exemplo, que você costuma ter uma certa dificuldade, cuidado, porque a referência é justamente o realismo. Então, toda essa galera aqui, do século XX, vai começar a negar o que a galera estava fazendo anteriormente. Esse padrãozinho aí de reproduzir fielmente a realidade. Tranquilo? Então, toma muito cuidado. Professora, vanguardas no teatro, simbolismo. Desapareci aqui. Vanguardas no teatro, simbolismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo. É importante para a gente nas artes cênicas, para o meu filho entender, tranquilo? Você entender o que está acontecendo naquele momento, refletir ali, relacionar as artes visuais, porque a conexão começa a ficar cada vez mais próxima. Mas para a gente, o que é importante aí, terceira etapa? Galera, surrealismo. Tranquilo? Você tem uma obra audiovisual do movimento surrealista do Luiz Buñuel, Um Cão Andaluz. Tranquilo? Essa obra, 1929. Galera, olha só, depois eu vou colocar os séculos aqui para vocês e a gente vai postar essa foto aí para vocês, tranquilo? A foto do quadro. Não se preocupe, você vai ter essa foto do quadro aí para você. Onde é que eu acho, professora? quemquerpaz.com, tá? Site quemquerpaz.com, vai estar lá. Tranquilão? Galera, Um Cão Andaluz, sua obra de 1929. Perfeito? Massa! Então, das vanguardas nas cênicas, é importante você lembrar dessa obra do movimento surrealista. Tranquilão? Genial. Galera, quase que contemporaneamente, é isso, né? Contemporaneamente, isso, ao Cão Andaluz, você tem um movimento chamado de teatro épico, tá? Teatro épico. Toma cuidado. Esse daqui também é muito provável, galera da terceira etapa, muito provável cair na sua prova, certo? Por quê? Porque é um movimento que abriga uma das suas obras, que é a obra chamada de A Exceção e a Regra, que é do idealizador do teatro épico. O teatro épico, ele vai surgir ali em torno de 1925. Tranquilo? 1925, pós-Primeira Guerra. E aí, o cara que idealizou esse movimento, ele tem toda uma outra perspectiva sobre o mundo e a vida. Por quê? Porque não faz mais sentido lutar por propósitos que anteriormente a burguesia lutava. Não é mais interessante para esse cara aqui, num pós-guerra, com uma Europa assim impactada, né, esfacelada, lutar por propósitos que para ele não faziam o menor sentido. Então, o que ele vai pensar aqui? Que essa luta de classes deve ser deixada de lado e que a gente deve enfatizar nas artes cênicas, levar ao palco os propósitos não mais da burguesia, mas a luta do proletariado. Tranquilo? Então, teatro épico, aí esse nomezinho aqui, tá? Épico, ele não é só não é uma mera narração
das epopeias, né, dos heróis, né, dos feitos heróicos da antiguidade. Nesse sentido do uso do épico, está atrelado à narração, tá? Ao uso da narração. E, inclusive, essa semana rolou uma questão aí bem interessante da terceira etapa, tá? Em relação a isso, você deve ter acompanhado ali no nosso Instagram, quem quer paz, falando direto, né? Quem quer paz. Galera, você deve ter acompanhado aí, tá? Ali no nosso Instagram, questão sobre épico, tranquilo? Justamente por causa dessa relação com o sentido narrativo numa proposta anticatártica. Você quer saber o que é anticatarse ou catarse? Quem quer paz.com, tá? O material vai estar lá. Esse pessoal tá ficando chato, né? Mas vai estar lá, pessoal, o material completinho, beleza? Jovens, a sua obra da terceira etapa, uma delas, né? A exceção e a regra é do Brecht, Bertolt Brecht, que é desse movimento aqui que a gente comentou, e ela é de 1929, 1930. Não se sabe exatamente qual foi o ano que o Brecht escreveu, mas está ali entre 1929 e 1930, ali na iminência da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Então, é um período bem delicado. Todos esses processos históricos vão ser refletidos na arte de uma forma muito clara. Tranquilo? Então, a exceção e a regra, sua primeira obra. Tranquilo? Tranquilão? Tranquilão? Mas, galera da terceira etapa, cuidado, tá? Existe toda uma análise do teatro que é feito na Europa, certinho? Do teatro europeu. Teatro épico, todas as vanguardas europeias, o teatro do absurdo, que você eventualmente vai estudar no terceiro ano, certo? A performance, tá? Que a gente vai pontuar aqui também no finalzinho dessa linha. Galera, todos esses movimentos, eles são eurocêntricos, tá? Eles têm o start, pontapé inicial, em países europeus. Só que, para a galera do PAS 3, é importante também pensar uma produção teatral brasileira, tá? Uma produção teatral brasileira. Toma muito cuidado, jovens. Cuidado, tá? Quando a gente pensa nesse moderno teatro no Brasil, aí existe uma confusão aí teórica sobre essa nomenclatura, porque nós estamos num período contemporâneo. No entanto, no teatro e também na literatura, a galera vai nomear aqui de moderno teatro brasileiro ou a arte moderna no Brasil, que inclusive vai dar aí o seu ponto ápice, vai ter seu ponto ápice na Semana de Arte Moderna de 1922. Só que, galera, olha só, toda essa galera que vai produzir aqui no Brasil, no início do século XX, vai, de alguma forma, sofrer uma influência da galera que estava produzindo na Europa, principalmente das vanguardas, tá? Todas as vanguardas. Simbolismo, expressionismo, futurismo, dadaísmo, os ismos, né? Toda essa galera aqui, de alguma forma, vai sofrer essa influência. O primeiro deles que você já viu ou vai ver na literatura, eu até coloquei aqui embaixo, tá? Porque, assim, é importante você saber para compreender as características da segunda obra, que é uma obra do Nelson Rodrigues. Mas para pontuar historicamente o que está acontecendo aqui na produção do teatro brasileiro, certinho? Então, quem que é essa pessoa aí, ó? Quem que é essa figura? Oswald de Andrade. Oswald de Andrade. Olha só. 1933. É o primeiro texto dramatúrgico do teatro moderno. Semana de Arte foi em 22. Em 1933, o Oswald escreve a peça O Rei da Vela. Tranquilo? Então, o Oswald, ele é delimitado, ele é uma referência do moderno teatro no Brasil. No entanto, ele escreve o texto em 33. Só que a montagem, a primeira montagem, vai acontecer ali 11 anos depois. Então, ele começa, na teoria do teatro, na dramaturgia, no texto, ele começa a estabelecer essas características. Um texto intertextual, um texto com um personagem que se desdobra, tá? Um texto que não tem tanto formalismos, uma regra, né? Uma dramaturgia comedida, com personagens comportadinhos. Não, os personagens são bem escrachados, inclusive. Tem uma discussão sobre um apelo sexual, sobre pansexualidade. Cara, imagina falar sobre... Pra gente hoje é bafão. Mas não sei o que é isso. Não sabe nem o que é isso. O que é isso? Sabe nem que a galera não sabe nem o que é isso, diferenciar, né? O que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo outro. Imagina em 1933 o cara falar de pansexualidade.
Então, é uma dramaturgia realmente que pretende inovar tanto no estilo do texto quanto nas temáticas, certinho? Mas, novamente, essa montagem vai vir só depois, certo? Qual que é a montagem, então? A encenação, tá? Professora, eu não sei o que é encenação. Quemquerpaz.com. Tranquilo? Lá tem dicas, lá você pode descobrir. E galera da primeira etapa, isso é elemento fundamental, beleza? Tem que saber? Tem que saber. Quemquerpaz.com. Ah, tem conteúdo exclusivo já para a primeira etapa, tranquilo? Então vai lá, acompanha que é importante. Galera, a encenação, a primeira encenação que vai, então, trazer características do teatro moderno é a encenação da peça Vestido de Noiva, em 1943, de um cara que é conhecido, apelidado como o Anjo Pornográfico. Caraca! O Anjo Pornográfico. Esse jovem é chamado de Nelson Rodrigues. Já interpretou Nelson Rodrigues, Rita? Já interpretei Nelson Rodrigues. Foi naquela parte daquela piadinha da sua vida, que metade metade, né? Então, não foi. Não foi. Posso contar? Essa piada é pra menor de 18? É de boa contar? Aquela que eu sei? Aquela, né? Não, né? Não. Não, então de Não, ela é. No entanto... Não, deixa eu falar. Depois a gente manda pro Maicon. Manda pro Maicon. E os nossos inscritos, que agora ficaram curiosos. Os nossos inscritos deverão acompanhar outras anedotas em Quem Quer Paz. Mas é forte, é forte. Mas eu coloquei lá que não era para crianças. Então, jovens, é porque nessa carreira de atriz, né, muitas coisas aconteceram. Que é aquela, sempre a pergunta que o menino faz. Quando o professor é de teatro, é impressionante. O professor é de teatro, a primeira coisa que o menino pergunta, e tu já ficou pelada, né, professora? Tu já ficou pelada lá, é? Já. Só que no artístico, tá? Era no artístico, respeitoso. E realmente essa piada é para maior de 18 mesmo. Mas enfim, a piada é, sim, já fiz de tudo um pouco, já fiquei pelado em cena, já fui árvore na peça da escola. E, inclusive, já interpretei Nelson Rodrigues. Gente, Nelson é massa. E já interpretei, eu até me arrepio, gente. Já interpretei Vestido de Noiva. É uma peça preciosa. Ela é extremamente inovadora na parte da linguagem dramatúrgica, porque a história é contada pela cabeça, os três planos da cabeça da personagem principal. O plano da alucinação, da memória e da realidade. Então, tu acompanha a peça, cara, tu acompanha a peça ali sem entender se a menina já tinha morrido, se não tinha, se ela estava vivendo mesmo, se ela estava no casarão que a família dela comprou, se ela estava no prostíbulo, uma loucura. Senhora, você já interpretou essa peça? Já. É uma loucura. Gente, é uma loucura. Vestido de Noiva é uma loucura, uma loucura. Ana Lu falou alguma coisa aqui, ó. A vida como ela é, sim. Uma coletânea, que inclusive um clássico, que inclusive a Globo colocou aí como minissérie. Tem várias peças aí do Nelson, jovens, que elas são extremamente ácidas, super. Ele vai denunciar toda essa hipocrisia, esses falsos moralismos da sociedade carioca na década de 40. Ele falava, por exemplo, de relações incestuosas, pederastia, falava pesado, ele falava de pedofilia, prostituição. Então, eram temas que ninguém queria discutir. A gente não quer discutir hoje, imagina discutir em 1943. Bagaceira, gente, bagaceira. E olha só, existe uma conexão, um alinhamento entre Nelson Rodrigues e o Oswald de Andrade em relação às temáticas. Você acha que usar a arte para falar sobre esses temas alivia a barra? Usar a arte para falar sobre esses temas alivia a barra? Eu acho que não. Acho que joga coisa no ventilador. Eu acho que, assim,
jogar gasolina na fogueira. Mas eu acho que me alivia. Eu acho que... Assim, mas aí a ideia... Eu, quanto espectador, assim. Aí é essa ideia da fruição, né? Porque a experiência de cada um vai ser diferente. Por exemplo, quando eu vejo um filme que tem muitas loucuras, que às vezes alguma dessas coisas passou pela minha cabeça, eu falo, ai, de boa, eu não tô sozinha. Não tô só. Eu entendo que tem coisas que eu não posso fazer, socialmente falando, e até porque, às vezes, alguma coisa é crime, a psicopata falando, né? Polêmica! Tem coisas que eu penso que eu sei que eu não posso fazer socialmente porque são coisas erradas, né? Não são coisas boas, vamos dizer assim. Quando eu vejo um filme que alguém faz e que eu penso, eu falo, ai, graças a Deus, eu sei que alguém fez aquilo por mim, só que é de mentira, é um filme, é uma ficção, ou é uma peça de teatro. Eu me sinto mais normal, eu me sinto mais tranquila, assim. Dá um alívio ali, entendeu? No processo. Isso é catarse. E aí eu me tiro daquele lugar de que eu preciso fazer aquilo. Não sou psicopata, eu talvez seja, eu não sei, né? Mas sério, mas é uma sensação que é comum, mas eu te digo assim. Que... Aí fiz uma pergunta séria preferida, aí eu vai, Dexter. Tá ligado, não é? Não, é Hannibal. Agora que eu amo Você não matou aí. Mas o que eu digo que na visão dos caras, a ideia era jogar gasolina numa fogueira. Alivia, eu concordo, é um momento de fruição e de que leva a catarse, né? No teatro, Aristóteles chamou isso de catarse. Eu vejo algo que eventualmente eu poderia fazer que é muito grave e eu me alivio porque o outro fez, o outro executou isso no palco, isso aconteceu no palco, está no plano da ficção, isso não vai acontecer comigo. Poderia acontecer, mas não acontece. Então é um alívio, sim. Tranquilo, mas a ideia dos caras era provocar, incitar a galera realmente a, de alguma forma, discutir essas questões, né? Então, eu era aluno chato, já deve ter percebido. Mas a minha pergunta é, em outro sentido, é assim, ó, se qualquer pessoa aleatória apontasse esses, digamos, crimes, né? Abre aspas, crimes, teria um peso. Agora, por ser no teatro, ou por ser na literatura, ou em situações artísticas, não tem um peso menor? Não é mais fácil dele falar sobre isso? Depende do como. Porque tem peças, por exemplo, tem obras de arte que tratam do tema homossexualidade de uma forma muito tranquila e muito poética. Então, elas não vão gerar, às vezes, um frisson, um incômodo, uma discussão. Por quê? Porque está num outro... está num plano da poesia, certo? Agora, tem obras que a ideia realmente é gerar um incômodo. A performance, por exemplo. A performance é um movimento que a galera vai ver aqui da terceira etapa em 1960, que, gente, tinha galera que saía porque sentia nojo, porque não dava conta, não queria ver. Então, assim, tudo depende do como. Sim, pode servir para aliviar, amenizar sensações, mas como? Como? Então, assim, por isso que é importante a gente tomar a pergunta, é genial, excelente, o Mike. Caraca, Mike. Nossa, que é o aluno dos sonhos. Tem movimentos que a gente vê que as discussões são levadas para o palco, mas, assim, não faz nem cheiro. Não faz tanto sentido, às vezes, até não faz sentido. Ou estão trabalhando em cima de um anacronismo. A discussão está muito mais à frente do seu tempo. Mas tudo depende, novamente, do como. E que se a gente for falar do como, o Nelson e o Oswald, cara, realmente a ideia era quebradeira. E, assim, em nenhum momento, em nenhum sentido, eles conseguiram amenizar aquilo que era dito no palco, porque eles diziam com muita acidez. Com muita acidez. Não tinha papas na língua. Olha o nome do texto. Perdoe-me por me traires. Puxado, né? Só o título da peça já fica. Beleza? Então, assim, a ideia dos caras era realmente trazer e potencializar, não amenizar, mas potencializar isso em cena. Eu respondi isso. Sim. E a gente já tá batendo quase o tempo. Massa! Vou fechar aqui, tá? Vou fechar aqui. Perdoa-me por me traires, 1957. Professora, data é importante quando a gente fala das obras, tá? Importante você saber a data. E é importante você saber o movimento do qual eles fazem parte. Olha só,
Nelson Rodrigues, Perdoa por Me Traíres, é uma obra do Nelson, e o Nelson fez parte de um grupo carioca chamado de Os Comediantes. Tranquilo? Então a produção vai ali das décadas de 40 até finalzinho ali da década de 60. Tranquilo? Produção de teatro brasileiro. Então falamos aí de basicamente todos os movimentos que são importantes para as 3 etapas. Você quer saber mais? Você quer analisar as obras com a gente? Você quer discutir? Galera, já tem a comunidade aberta do quemquerpaz.com. Ela já existe, ela já está funcionando. Você quer perguntar? Vai lá, pergunta. Você pode postar também, beleza? Lá tem exercício, já tem exercício de música, tem um tutorialzinho de como você pode acessar a nossa plataforma e pode entender melhor como que você pode aproveitar. Tá lá, quemquerpaz.com. Então acompanhe nossas redes. Instagram, se você ainda não está inscrito, se você ainda não segue, YouTube, se você ainda não está inscrito, e quemquerpaz.com. Fique atento. Semana que vem a gente tem uma live de música com as maravilhosas Larissa Vitorino e a professora Gelli, do Mova Educacional. Esteja com a gente. E não acabou não, tá? Está indo embora? Tá indo embora. Não acabou não, galera. Temos agora a diva maravilhosa Larissa Vitorino. Cadê? Tu vai ficar aí? Quem nunca sonhou em fazer isso com uma cadeira? Quem nunca? Quem nunca? Gente, é o seguinte, vamos lá. Então, olha só, acompanha nossas redes, acompanha nosso Instagram. Você veio aqui pelo Instagram, né? A gente sabe, provavelmente. E muita gente se inscreveu durante essa live. A gente vai continuar fazendo essas lives aí no nosso canal do YouTube. A nossa comunidade, a nossa plataforma, que não estou falando do canal do YouTube, eu estou falando da plataforma que é quando você digita lá no Google, quemquerpaz.com, você vai cair numa plataforma que a gente está chamando de comunidade. Por quê? Porque é uma plataforma aberta, todo mundo pode participar, porque você pode fazer perguntas, você pode responder perguntas dos seus colegas, você pode postar coisas, você tem coisas gratuitas que a gente coloca para vocês, e você tem uma área privada, obviamente, que é quando você quer saber realmente a análise específica da obra de cada etapa. E aí a gente está postando aos poucos, gradativamente. Primeiro a gente começou com a primeira etapa e a gente vai dar sequência aí nos próximos meses com as outras etapas, tá bom? Na semana que vem vai ter essa aula maravilhosa aí, sugestão da Gelli. Eu não contei para ela, mas eu já tinha ideia de convidá-la. E aí a gente entrou numa simbiose aí, ela deu essa ideia maravilhosa da gente fazer uma aula juntas. Vai ter música nessa aula que é de cênicas, a gente já tá colocando música, vai ter música nessa aula também. Então, continue acompanhando. Hoje eu vou fazer só 2 musiquinhas, porque a gente não tá com equipamento de som muito profissional aqui hoje, né? Para falar, tudo bem, mas para cantar é um outro som, mas na semana que vem a gente vai colocar um equipamento profi para vocês e vai fazer um sonsaço, beleza? Quando a gente conversa, contando casos besteira, tanta coisa em comum, deixando de saber segredos. Eu nem sei que hora dizer, e não mesmo que mesmo. Preciso dizer eu te amo, digo na verdade não. Preciso dizer que eu te amo tanto. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado. Você chora as dores do teu amor, se abre e acaba comigo. E nessa novela não quero ser só teu amigo. Preciso dizer que eu te amo, te ganhar merecer. Preciso dizer
eu te amo tanto. Eu já nem sei se eu tô misturando. Eu perco sono, lembrando em qualquer riso teu, qualquer bandeira. Fechando e abrindo geladeira a noite inteira. Preciso dizer que eu te amo, te ganhar, perder sem dano. Preciso dizer que eu te amo tanto. Menina, cresce linda, dá no seu cabelo preto mesmo. Se não importa, desabroche, se teu caso machucar o pelo. Se quer a minha, eu vou te virar, minha coloca, não sabe, não pensa. Se dá certo, diga que eu sou teu. Menina, parece linda, dá no seu cabelo preto mesmo. Se um toque desabroche, se faz machucar pelo meu. É pra mim respirar, minha placa, sabe um beijão. Se dá certo, diga que sou teu. Vem assim, chão, inicia na solidão, e ser sobre isso. Depois te levo pra casa, que o seu laranja aqui me faz ficar bem mais. Se cada manhã respirar, minha alma sai um besteiro. Se dá certo, diga que sou teu. Se dá certo, diga que sou teu. Se dá certo, diga que sou teu. Essa semana que eu vou. Quero fazer minha saída triunfal. Quer mesmo encerrar?